Nesse episódio de Viver de Locução, eu vou conversar com a Rosana Trentin, que ela é simplesmente mestre de cerimônias, celebrante social, professora de inglês e locutora. Vamos ver o que ela faz para viver de locução? Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação: Nicola Lauleta. Nesse episódio de Viver de Locução, eu estou aqui com a Rosana Trentin, que é somente professora de inglês, tradutora, mestre de cerimônias, celebrante social, locutora em inglês e locutora. Tá bom, né? Ou quer mais ainda, mais coisa ainda? Sempre seguindo em frente. Se surgir, estamos fazendo. Ótimo. Então, conta a sua história para nós, Rosana. Como é que você começou? Quando é que foi que você teve a ideia de virar locutora? Se você começou como locutora e depois você foi fazer as outras atividades? Enfim, conta um pouquinho para nós da sua história, das suas conquistas. Então, é isso que o pessoal que é assíduo ouvinte e também espectador do Viver de Locução quer saber. Conta para nós. Vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, né? Para chegar até essa carreira atualmente de ser locutora. A minha vida praticamente até hoje continua como professora de inglês. Eu leciono já há mais de 40 anos. E lá atrás, na adolescência, meu pai era radioamador. Então eu sempre tive um contato com a comunicação. Né? Minha mãe é advogada e sempre teve uma fala muito boa, né? Um português e uma comunicação muito boa, e eu sempre entrei nesse meio da comunicação. Mas nunca pensei nisso. Quando surgiu o início, porque eu sou uma pessoa muito teimosa, imagina, capricorniana é teimosa. Se eu fico com alguma coisa na minha cabeça, uma hora sai. Eu vou e faço, sabe? Enquanto não fizer, não resolve. Não resolve. Eu fico aqui e falo, eu preciso fazer, eu preciso começar, eu preciso investir, e faço isso mesmo, tudo na minha vida. Eu acho que até hoje, Nicola, tudo que eu me propus a fazer foi até o final. Se eu desistir, foi uma ou duas vezes por talvez não ser o ramo que me agradasse para continuar. Mas eu lecionei em escolas durante muito tempo, e a locução, na verdade, aquela lâmpada que acende, foi em uma das escolas particulares que eu lecionava. Porque eles, todas as festinhas de final de ano, que tinha que fazer uma gravação, uma apresentação, eles falavam, chama a Rosana tem uma voz boa, tem uma dicção boa. E eu gravava, eu fazia os vídeos, a locução era minha, sem eu saber que era locução, na verdade, e sem técnica nenhuma, apenas com a leitura dos textos que me pediam, ou a apresentação da festa. Teve uma vez até que eles faziam todo ano uma feira para expor os trabalhos científicos e tal. E que isso é uma coisa até, entre aspas, boa que me persegue, que é a tal da voz do aeroporto, né? E eu fiquei na cabine de som, onde eu tinha que apresentar na sala 5 o trabalho da primeira série, etc, etc. E as pessoas que ouviam, porque o som estava na escola toda, queriam conhecer quem era a voz. Quem é essa voz? Parece que eu estou no aeroporto, né? Então começou contrataram uma profissional para fazer a apresentação para fazer a feira, sem eu saber de nada. Apenas, talvez, pelo próprio timbre de voz, né? Que isso realmente, não só você, pelos workshops que eu já fiz com você, como outras pessoas falam, né? Para a voz feminina ter um timbre diferenciado, isso talvez seja um ponto de partida. E durante essas feiras, etc., que eu fazia, todos falavam, Rosana, por que você não faz um curso? Faz um curso de radialismo, faz isso aqui.
Você tem uma voz boa, tal. Aí essa Olha, coisa, você sabe falei, que isso aí foi o princípio não só da locução, como também do trabalho de mestre de cerimônias, né? Porque exatamente isso, você apresentava, queira ou não, você apresentar uma festa infantil é um trabalho de mestre de cerimônias, né? sim, sem saber. Sem saber. Só na intuição, né? Só Na intuição, tudo exatamente. bem. Aí depois que os filhos cresceram, tal, porque até então a minha vida era muito corrida e o que me sustentava eram as aulas, né? A profissão de professora. Até que um dia, de 8, 9 anos para cá, eu falei assim, agora está na hora, eu vou fazer um curso de locução. Comecei na internet a pesquisar, encontrei a escola, uma escola que me desse o DRT. Parece que hoje o radialista já não precisa mais do DRT, né? Parece que, não tenho muita certeza, parece que caiu, mas na época precisava. E eu busquei uma escola que me desse o DRT. Falei, agora eu vou investir como locutora, porque na verdade, Nicola, tudo que eu faço é por prazer de fazer primeiro. Se eu encaro para fazer algo, é porque eu realmente vi algo que me satisfaz como profissional. E a locução me encantou. Não só a locução, como essas outras áreas que eu fui, que foram, assim, acontecendo com o tempo. O curso de radialismo, que eu sou de Mugimirim, você imagina, esse curso durou mais ou menos 1 ano e 3 meses. Todos os sábados, Nicola. Eu levantava 13h30 da manhã, dando aula até sexta-feira à noite, pegava o ônibus em Mugimirim às 5 da manhã para estar em São Paulo às 8h30, o curso começava às 9. Ficávamos o dia inteiro no curso, ele acabava 4, 4h30 da tarde, para eu pegar o ônibus, eu chegava em Mugimirim às 11 da noite. E não faltei um sábado. Que escola que você fez? Eu fiz a Rádio Oficina, em São Paulo. Pelo que você falou, achei que ia ser Rádio Oficina, isso. Fiz a Rádio Oficina. E não faltei um sábado. Fui uma aluna muito assídua. E outra, era um prazer acordar às 3h30 da manhã para ir fazer o curso. Era um prazer passar o dia inteiro tendo aula e é muita prática, né? Então, me formei. Durante o curso de radialismo, um dos professores, foi aí que começam, né, a árvore, o tronco começa a ter galhos, né? Um professor era mestre de cerimônias, também. E aí nós pedimos ao dono da escola se ele nos cederia uma sala para, depois do curso, fazermos um curso de mestre de cerimônias. E ele deixou. Então a gente ficava até 4h30 fazendo o curso de radialismo e depois de mestre de cerimônias. Nesse período foram 2 meses e pouquinho, no sábado, para terminar o curso de mestre de cerimônias. Eu ficava em São Paulo, meus filhos moram em São Paulo, então não tinha condição de voltar, que eu não tinha nem ônibus para voltar para Mugimirim, né? E voltava no domingo de manhã. Então assim começou a minha segunda fase, de locutora e depois de mestre de cerimônias. Logo em seguida surgiu, isso é para você ver como a gente precisa investir, e esses cursos vão fazendo amizades gostosas, né? Principalmente na mesma área. Uma das pessoas que estava, um dos alunos, ele tinha uma rádio web. E quando nós fizemos o término do curso, que teve o TCC, ele foi o aluno responsável pelo som, pela edição, etc. E quando acabou, que nós recebemos o diploma, ele falou, eu tenho uma rádio web. Você quer 1 hora de programa na minha rádio? Eu quero te dar 1 hora de programa. Eu falei, meu Deus, acabei de me formar, né? Aí eu falei, eu topo. Só habilitada, né? Só habilitada, sem prática. Mas ele falou assim, eu deixo você livre nessa 1 hora. Você pode fazer o que você desejar, eu vou te dar o perfil da rádio. É uma rádio de uma região religiosa.
E eu sempre gostei, lógico, como educadora, como professora, não tem sentido para mim fazer algo que não tenha uma certa cultura por trás. Então, eu fazia uma hora de programa, eu buscava o dia do santo, era a religião católica da semana, então eu contava um pouquinho entre música, etc., um pouquinho da história para homenagear, eu lia um poema, e eu fui criando, eu fiquei com ele, eu acho que uns 9 meses, 11 meses, mas que eu não conseguia mais. Como não era um programa que foi muito difícil para mim, porque eu fazia a gravação em casa, os blocos, eu preparava o roteiro todo do meu programa, e ele editava. Então eu dava o roteiro para ele, fazia os blocos gravados e mandava e havia edição. Então dava muito trabalho. Aí eu acabei desistindo. E nesse meio tempo eu fui procurando cursos, workshops, que vocês já sabem, quem já me conhece sabe que eu fiz todos os cursos e workshops com você e outros, e me encantei mais ainda pela locução, né? Hoje eu trabalho praticamente 50%, continuo dando minhas aulas, é minha sobrevivência também, mas paralelo a isso eu tenho a locução, criei amizades e produtoras que eu trabalho hoje com uma maior frequência, então tudo isso tem me ajudado muito nessa carreira que eu investi, e tenho investido, não paro, nunca. Muito bom, muito bom. Mas então, quer dizer, você de repente, por ter essa experiência da escola, acabou se interessando pelo rádio. Você nunca trabalhou em rádio mesmo, a não ser nessa rádio web, você nunca trabalhou, foi uma radialista de rádio, você nunca teve na rádio? Não, porque na verdade, quando eu fiz o curso, a intenção era usar a voz, ser locutora. Eu não queria ter mais um horário, na verdade. Então, o trabalhar no rádio seria ter um programa das 5 às 8 todos os dias, etc. Não era o que eu queria trabalhar só com a voz, que na verdade não é só isso, né? Mas primeiro, né? A primeira ideia era essa. Por isso eu decidi e fui aprimorando pelo lado da locução em si, em ser locutora. E que cursos você fez, vamos dizer, desde a rádio oficina até passando pelos workshops que você fez comigo, o que mais que você fez, o que mais que você tem feito, como é que tem sido a sua maneira de pensar em função não só do momento, mas de um futuro, de como é que você está vendo, ainda mais agora que a gente não tem mais, pelo menos no momento, né, ter essas gravações presenciais, né? Você fez um estúdio, como é que você se preparou, não só em termos de curso, mas também da parte técnica, o que mais que você fez aí para desenvolver o seu trabalho se tornar um trabalho mais profissional, vamos dizer, inclusive para atender às suas exigências, que você é uma pessoa exigente, que quer as coisas bacanas. O que você fez, como é que você resolveu esses problemas, essas questões que foram aparecendo ao longo da sua vivência na locução, principalmente? Bom, atualmente, quando eu comecei, eu fiz o meu estúdio aqui, que na verdade é dentro do meu closet. Então eu tenho um amigo produtor, tenho uma produtora aqui na região, e nós somos amigos, inclusive ele é meu ex-aluno. E ele que veio até em casa, porque aí eu realmente queria fazer o meu estúdio. Então eu investi em microfone. Hoje eu não tenho e não trabalho com interface, porque o meu microfone já vai direto no Note e tem o resultado perfeito e esperado pelas produtoras com quem eu trabalho, tá? Então eu consegui fazer deste espaço, que é mais ou menos uns 2 metros, talvez 1,80 m por menos, 1,5 m talvez,
fiz toda a acústica, revesti com a orientação desse produtor. Tanto é que ele veio no antes e no depois. Ele falou, Rosana, é melhor você pôr aqui, fazer isso, fazer aquilo. Fui fazendo tudo que ele mandou. Aí qual é o nome? Fala o nome dele. É Vitor Hugo Suzigan. Ele tem a produtora que chama Audion, em Mogi Guaçu. Um técnico de primeira, uma pessoa muito capaz. Legal. E ele veio e depois ele falou, faça tudo que eu estou mandando, e depois ele voltou para dar os ajustes finais. Para aprovar. Para aprovar, E aí ele falou, agora está perfeito, tanto é que eu não tenho muita técnica com relação à edição, etc. Então eu faço da minha locução o básico, tanto é que ele até que ajustou para mim, eu uso o SoundForge, ele ajustou para mim o mínimo para não prejudicar, porque a produtora nem quer, às vezes a maioria quer a locução limpa e eles fazem a edição, né? Mas eu ponho o mínimo para mandar para a produtora, e graças a Deus as minhas locuções não têm voltado, então tecnicamente está tudo legal. Está tudo legal, ótimo. Tudo bem. Ótimo. Então é assim que eu tenho feito. E aí, e os cursos que você fez, o que você fez de capacitação? O que foi que você... Eu fiz vários cursos, né? Da Rádio Oficina para cá, eu fiz não só para a área de locução, mas como de mestre de cerimônias e agora celebrante social de casamento que eu sou, né? Na área de locução eu fiz vários cursos, eu fiz com o Márcio Seixas, eu fiz com o Pedro Barreto, eu fiz todos, né? E continuo fazendo e vou fazer sempre. Você é uma pessoa que eu acompanho de verdade e gosto bastante do resultado que traz para a minha profissão e para minha melhora profissional. E eu fiz também um curso muito interessante, um workshop, na verdade, não foi um curso, mas de audiodescrição. Gostei muito. Difícil, muito difícil, sabe? Mas é muito gostoso. E atualmente, depois de assistir o podcast da Maria Diniz, com você, agora eu me tornei uma aluna de canto. Era uma coisa que eu... Era aquelas coisinhas, sabe? Eu sempre quis cantar, eu gosto de canto, gosto de música. E agora eu estou investindo nisso também. Estou tendo aulas de canto com a Maria Diniz, que é uma pessoa fantástica. Fantástica, né? Muito legal. Uma profissional fantástica. Nossa. Ela não é que ela ensina você a cantar, ela ensina você a usar o teu recurso não só para cantar, né? Tem muita coisa que você faz, até como preparação para cantar, que você pode usar para locução, para a própria apresentação de apresentadora, celebrante, tudo você acaba pegando alguns detalhes e adaptando para aquilo lá. Isso é legal, porque o intuito, né? Foi esse mesmo, viu, Nicola? Não só pelo prazer de cantar, mas eu acho que o canto, os exercícios, inclusive, vão me ajudar muito na locução. Os exercícios que ela faz de respiração, eu acho que isso vai realmente me ajudar bastante na locução. Claro que não é só pelo prazer do canto, né? Para me ajudar na locução mesmo. E você, assim, já consultou fonoaudiólogos, já teve tem alguma regularidade? Como é que você cuida dessa parte? Como é que você cuida da máquina de falar? Então, eu tenho uma grande vantagem que eu acho que eu tenho uma máquina muito boa. Não sei se é pela própria profissão de professora, que fala muito. Também que fala muito, Mas eu cuido realmente da minha voz, né? Eu tive um acompanhamento por um bom tempo com fonoaudióloga, hoje em dia tem menos, mas eu procuro, quando eu tenho alguma coisa, algum problema, fazer algumas sessões com a fonoaudióloga e falar o que é que está acontecendo. Mas eu, graças a Deus, por exemplo, um problema de estar falando e ter uma rouquidão, de repente, etc., graças a Deus, até hoje, nunca tive. Então, eu tenho um aparelho bem Não, joinha.
e faz bom uso também, né? Porque se você usa errado, é onde aparecem os problemas, né? Se você exagera, se você faz alguma coisa que não está Agora, tem uma correta. coisa interessante na locução, Nicola. Quando eu comecei, desde que comecei com essa profissão de locutora, de ser locutora, de querer ser, teve uma coisa interessante. Eu sempre falei muito alto, ainda falo, mas eu consegui diminuir. Então, graças à fonoaudióloga. Ela falou, Rosana, você tem que aprender a baixar o tom da tua voz, já que você vai trabalhar com locução também. Porque dar aula para 30, 40 numa sala é uma coisa. Então, até nisso, até na aula, eu comecei a cuidar da voz um pouco Da mais. voz, Não, mas isso é engraçado, mas é que tem uma ligação, né? Eu quero ou não, é o uso até de uma ferramenta pessoal, né? Que é a voz, né? Que você tem Não há aqui, dúvida. que tem que fazer uma coisa com cuidado, porque é a sua principal utilização, né, profissional é essa. Então, realmente cuidar é muito importante, né? Isso aí eu sempre tento mostrar esse fato para as pessoas, porque depois que falta, a gente vê a importância que é você ter cuidado, você ter não só se preparado, mas principalmente ter poupado, né? Poupado a sua voz, né? E mesmo porque nesta área de locução, é sempre, como várias outras, mas é sempre para ontem, né? Então, as produtoras que eu Exatamente. trabalho, às vezes falam assim, olha, Rosana, eu estou com um job aqui, dá para você gravar, mas tem que mandar hoje. Então, se você não tem o cuidado com a tua voz e, de repente, você está com ela rouca, você perde o job, né? Perde o job. Então, você tem que estar realmente cuidando da voz, não há dúvida. E aí, como é que está sendo o mercado para você? Você tem trabalhado com, vamos dizer, para que tipo de cliente? Assim, cliente regional, cliente nacional? Tem alguma coisa sua no ar para você contar para os nossos ouvintes e espectadores? Graças a Deus. Não é só regional, não é nacional. Acabou de sair uma campanha aí da Caixa e já está no ar, nas rádios. E a coisa mais gostosa É do da Covid? É uma Covid, coisa da Covid? do auxílio emergencial, Ah, legal, da legal. Muito parcela. bom. Muito bom. E o que é muito gostoso, Nicola, é você ter, por exemplo, as pessoas que te conhecem e que conhecem a sua locução. Eu recebi, não tinha nem visto ainda que tinha ido para o ar. Alguém me mandou no WhatsApp, amigo, locutor, que trabalha numa rádio, falou, acabei de ouvir Aonde? o Aonde seu ele anúncio, ouviu? no Pará, Olha aí, imagina. ó. Você vê, né? Então ele Você vê? reconheceu a voz, sabe? Reconheceu a locução, isso é muito Então, gratificante. essa é uma prova de que foi nacional mesmo o seu De que foi trabalho, né? nacional mesmo, É, é, exatamente. bem legal, bem legal. Bom, para mim mesmo você já fez algumas coisas, né? Fiz, Você fez IBA, né? Que é aquela indústria brasileira de árvores, né? Que é uma coisa interessante, fiz. que também a internet é nacional, é bacana. Hoje em dia, na verdade, a internet é mundial, né? Se É, você for colocar é. qualquer na Na internet, verdade, não é só mercado nacional, é mercado é mundial. Mundial. mundial, né? Não, e tem uma coisa que, bom, para você ver como é que é a sua aplicação em se preparar, em fazer cursos, workshops. Você foi uma das pessoas que fez um workshop no ano passado, eu acho, de vozes maduras, né? Sim, Porque foi. eu tinha constatado que principalmente o Banco Itaú sempre fez mensagens bem bacanas no fim do ano, de fim do ano. Então, eles faziam muitas gravações com o Paulo Goulart, o saudoso Paulo Goulart, locutor, vozeirão bonito, interpretação magnífica, tal. E aí o Paulo faleceu e eles continuavam tendo textos bem legais. E aí eles começaram a gravar com a Fernanda Montenegro. E aí, geralmente, o que acontece? Eu na condição de produtora, né, a Ecos,
muitas vezes eu recebo, e também porque também por eu conhecer muita gente no mercado, eu recebo muitos pedidos. Assim, poxa, e também tem a tendência das pessoas, de quando vê algum artista, alguma pessoa fazendo um tipo de gravação, querem copiar, querem fazer também para eles. E aí o que acontece é que então, todo mundo, de repente, antes ia atrás do Paulo Goulart. Aí começaram, e não gravavam muito com o Paulo Goulart, porque o cachê dele era alto. Então, isso ele selecionava muito o trabalho dele em função do cachê. E com a Fernanda, a mesma coisa. E, então, como eu tenho bastante experiência, o pessoal vinha para mim e falava, você tem alguém... Eu queria fazer uma coisa como aquilo estilo da Fernanda Montenegro, mas não tenho condição de pagar o cachê. E, bom, estou vendo aí um nicho de mercado para a gente começar a trabalhar, né? Vamos fazer com que as pessoas entendam como é que ela faz, não para copiar, mas para fazer no mesmo estilo, porque existem mensagens, porque simplesmente é uma prova de que as mensagens funcionam, elas causam esse tipo de necessidade, causam esse tipo de vontade de fazer uma mensagem bacana. Aí eu resolvi montar um workshop de vozes maduras, porque justamente a voz dela é uma voz, ela tem 90 e poucos anos agora, 90 anos. Eu enfim. acho que é 90, é. Mas de 80 para cima, não adianta a gente falar, não, é 90, 80, não importa. E aí, dei uma estudada na maneira como ela interpreta, e aí eu montei o workshop em função disso. E você foi uma das pessoas que participou, e eu falei, bom, a Rosana entendeu como é que funciona esse tipo de interpretação, né? E, infelizmente, ainda você não pode cobrar a mesma coisa que cobra a Fernanda Montenegro, mas nada como mais algumas oportunidades, né? Não há dúvida. Ter como referência uma mulher como ela, pelo amor de Deus, né? E realmente, aí algumas vezes falam, olha, preciso de uma... Conhece alguém que possa fazer uma locução no estilo da Fernanda Montenegro? Aí, temos uma aqui. Que bom, graças a Deus. E eu acho que algumas vezes já até fez algumas locuções naquele estilo, naquela coisa. Já, né? Quer dizer, já sim. Isso, eu gosto de falar, eu tenho uma Fernanda Montenegro cover, que é você, né? Mas, na verdade, é apenas uma nomenclatura, isso eu acho. Não quer dizer que você imite a Fernanda, não é isso. Né? Não, cada um tem o seu estilo, tem né? Estilo, tem sua voz, mas o que é legal é que você consegue, com sua interpretação, passar essa mensagem de, vamos dizer, de tranquilidade, passar essa credibilidade. De credibilidade, principalmente, né? Quer dizer, dessa coisa conselheira, porque isso, uma das funções da propaganda, né, da mensagem comercial, é passar isso, passar tranquilidade, passar confiabilidade, tudo isso é muito importante dependendo da mensagem. Então, é muito legal que você consegue, dentro do seu estilo, dentro da sua interpretação, passar todos esses atributos que uma gravação com a Fernanda Montenegro consegue, né? Não é uma comparação isso, mas é uma constatação de que você tem muitas qualidades para fazer esse tipo de coisa, para poder e basicamente atualmente, né, é o que eu estou sendo mais procurada pelas produtoras, inclusive de uma produtora para outra. Eu fiz um trabalho para o Sul, tenho feito bastante para as produtoras do Sul. Foi uma produtora que falou, olha, quem me indicou foi a produtora tal, eu estou precisando, estou com um trabalho assim tal, o institucional tem sido muito forte dentro das minhas locuções e da procura, sabe? E o que é mais interessante é a estabilidade do teu trabalho
com as produtoras que você já tem contato. Então, isso que você falou agora, as outras produtoras também sentem. Não, eu tenho a voz. Eu tenho a voz que precisa para esse estilo. Então, isso aí está ficando já dentro da minha área de trabalho algo constante. Então, isso é bom para o profissional, né? Mas é bem legal isso, porque as pessoas, às vezes, não só às vezes tem um texto que nem o briefing nem é isso, mas de repente a pessoa, como ela conhece as soluções que ela tem de produção, ela olha um texto e ela fala assim, poxa, isso aqui ficaria legal com esse tipo de voz. E aí sugere e te apresenta. Quer dizer, na verdade, vamos dizer, a condição que muitos profissionais que estão no mercado, que oferecem um tipo de trabalho, que quem é produtor e que está ligado no mercado, guarda, você fala, uma hora eu vou indicar, uma hora eu vou usar, porque isso faz com que o seu trabalho fique diferenciado, o seu trabalho se destaque, né? Então, isso é bem legal. Isso é bem interessante. É bem interessante e o cara que está ligado no mercado, ele vai buscar, né? Ele vai buscar. Me fala uma coisinha. E mesmo fazendo os workshops, os cursos, etc., você vai criando o seu network, porque quem está com você também é profissional e também lembra de você. E a gente vai fazendo esse network, que é muito bom, né? Sim, sim. Não, isso também tem esse é um subproduto, né, uma consequência desse relacionamento, né, dessa coisa dessa participação dos amigos, das pessoas que conhecem, que admiram, inclusive, o seu trabalho, né? Sim. Eu queria saber se você tem para a gente encerrar, eu queria saber se você tem alguma iniciativa que você está fazendo atualmente, se tem alguma coisa que você queira contar, que você faz, que você vai começar. Se você vai divulgar, se está divulgando, não só sobre o seu trabalho, mas o que você tem prazer de fazer, que você pode contar aqui para o pessoal que acompanha nosso podcast. Bom, eu atualmente, dentro da parte de mídia social, eu tenho a minha página profissional, né, que você buscando Rosana Trentin, você encontra. Eu tenho o meu canal no YouTube, e eu estou criando um outro canal, é bem recente, que se chama Refletir, Ecoar, Contemplar. Na verdade, é um canal que eu criei porque eu senti que eu tenho essa necessidade de transmitir algo positivo para alguém. Então, eu busquei textos dos mais variados, desde textos de religiosos até poetas, poetisas, pensadores, que tragam psicólogos. E como eu falei para você, tudo que eu faço tem que ter esse elo cultural. Então, eu criei esse canal, faço uma abertura do autor, quem é o autor e o texto que eu estou lá transmitindo, e faço a leitura com a interpretação, para que eu possa... O canal se chama Refletir exatamente para isso, para que eu possa, de alguma forma positiva, ajudar quem está ouvindo a refletir sobre aquelas ideias, sempre positivas, que possam em algum momento servir para este ouvinte, né? Ecoar na vida dele e que ele possa contemplar os resultados positivos daquilo que ele ouviu e que seja uma locução prazerosa para ele e positiva. Então eu tenho esse canal, ele é recente, tem poucos vídeos ainda, não quero me preocupar basicamente assim com a técnica, com fundo, tanto é que eu faço sempre as locuções aqui dentro do meu estúdio, porque o que eu quero mesmo dentro dessa página é transmitir algo positivo e que ele possa usar na vida dele da melhor forma possível. Muito legal, muito legal. Bom, com essa, não é nem uma mensagem positiva, mas é com uma boa novidade, a gente encerra esse Viver de Locução e continuamos vivendo de locução, né? E vivendo de locução, se Deus quiser. Então, como eu sempre encerro minhas atividades,
Voz à obra! Voz à obra! Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação: Nicola Lauleta. Participação especial: Rosana Trentin. Locução do título: Adriel Oliveira. Vozes das vinhetas: Denise Grossi, Edinaldo Nascimento, Edson Felizardo, Newton Teixeira. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e Voz à Obra!